Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 22, a multiplicação de pães e peixes. A leitura da Bíblia, João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Eu dou graças ao Senhor pelo modelo deixado por Ele em João 5, que nós mencionamos na mensagem anterior. Em João 5, Jesus deixou um modelo que não se pode, deixa com que quem é o enviado de Deus fica muito claro, sem possibilidade de engano. A palavra de Deus é tão importante porque a palavra é quem faz a obra de Deus. E a palavra é aquela que estava no princípio com Deus. João, ele começa o seu evangelho de uma maneira tão diferente de qualquer outro escrito. Ele começa no versículo 1 do capítulo 1 de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, João já deixa muito claro de que a palavra não é apenas um meio de comunicação que o homem usa para transmitir os seus pensamentos e as suas ideias. A palavra, na verdade, na definição de João, a palavra era o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele era a palavra que já existia no princípio, na eternidade. Ele não apareceu no meio do percurso, ele já era a palavra desde o princípio. E a palavra estava com Deus, estava com o Pai, havia essa coexistência desde a eternidade, e também a palavra era o próprio Deus. Então, aí que faz toda a diferença. A palavra, nós homens usamos a palavra para nos comunicarmos como meio de comunicação, mas a palavra que é Cristo é mais do que isso. É a maneira que Deus quer se comunicar com o homem, e essa comunicação não apenas através da palavra. Deus transmite uma ideia, não apenas Deus transmite os seus pensamentos, que também faz isso, mas é principalmente Deus transmite Ele mesmo, o próprio Deus, por meio de uma pessoa que é Jesus Cristo. Jesus Cristo era essa palavra. Por isso, quando chega no João capítulo 5, é tão importante essa questão de quem então é o canal transmissor dessa palavra tão importante, que traz Deus para o homem, que transmite essa palavra que é vida para o homem. Por isso que João capítulo 1, ele já vem mostrando que essa palavra, no versículo 4, a palavra, a vida estava nele, o verbo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, quando Deus transmite, através da palavra, essa palavra chega até o homem com Deus,
com o Filho de Deus, Jesus Cristo, traz a vida de Deus e traz a luz. E essa verdadeira luz é Jesus Cristo, que veio ao mundo para iluminar a todo mundo. Por isso, irmãos, a questão de quem é o canal que transmite a palavra de Deus é um assunto de suma importância. Porque se alguém usurpar em ser o canal de Deus, falando em nome de Deus, causará muita confusão. Então Jesus deixa muito claro para que o homem possa definir quem é o profeta, quem é o canal usado por Deus para transmitir a palavra. Então, quando chega no versículo 31 de João 5, então Jesus deixa claro: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então Jesus, ele está estabelecendo um princípio para que ninguém se engane. Em todas as eras, Deus fala para fazer a sua obra, e Deus precisa de um canal, Deus precisa de um enviado, Deus precisa de um profeta, para que essa palavra em todas as eras continue com o falar de Deus para fazer a obra de Deus. No entanto, qualquer pessoa pode dizer: eu sou o profeta de Deus. Por isso Jesus quer deixar muito claro esse princípio. Uma pessoa, ela própria, não pode dizer que ela é o profeta de Deus, porque aqui diz: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, eu preciso que outro dê testemunho de mim. Aí versículo 33: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então todos pensaram: já que Jesus precisa que outro dê testemunho dele, logicamente esse outro seria João Batista, porque João Batista foi designado por Deus como precursor de Jesus, para preparar os caminhos para o surgimento de Jesus, o profeta. Só que se Jesus aceitasse, e de fato João Batista deu testemunho dele, disse para todos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também no momento em que Jesus foi batizado, ele deu testemunho de que viu o céu se abrir e o Espírito descer sobre Jesus como uma pomba, e ele disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Então João Batista de fato deu testemunho de Cristo. No entanto, Jesus, ele quer evitar que futuramente nós sejamos enganados. Ele disse: eu não vou aceitar o testemunho humano, não vou aceitar somente esse testemunho. Eu tenho um testemunho mais forte ainda. Quem é esse testemunho? Versículo 36: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, quem é que realmente dá testemunho para que seja válido o testemunho de que ele é um enviado de Deus? Irmãos, é o próprio Deus. Próprio Deus. Aí, versículo 37 fala: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ora, se Deus que dá testemunho, o homem nenhum jamais ouviu a sua voz e não viu a sua forma, então de que maneira Deus dá testemunho do seu enviado? De que maneira? Graças a Deus, Cristo Jesus deixou um exemplo muito bom, muito claro, e
é algo inequívoco, né? Então, como Deus dá testemunho dizendo que Jesus era o enviado de Deus? É por meio das obras que Deus lhe confiou para fazer, e essas obras que Jesus fazia, porque nenhum homem consegue fazer as obras de Deus que Jesus fazia, né? Provavam que Jesus era o enviado de Deus. Então esse é o testemunho. O testemunho eram as obras que Jesus fazia, né? Que o Pai mandava fazer. Isso é confirmado, né? Em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Vocês estão com paciência de ouvir isso de novo, não? Deuteronômio 18. Eu vou já para o versículo 21, 22. Como eu vou saber se ele é o enviado de Deus, ele é um profeta? Versículo 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se um profeta fala, eu sou enviado de Deus, eu falo em nome de Deus, mas aquilo que ele falar não se sucede, não se cumpre, então esse profeta não é de Deus, não fala a palavra de Deus. Agora, ao contrário, se esse profeta falar em nome de Deus e a sua palavra se suceder e se cumprir, então esse profeta é de Deus. Estou certo ou não? Aí então que esse profeta tem que falar? No versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Um profeta que fala em nome de Deus, ele não pode falar as suas próprias palavras. Ele tem que falar as palavras que o Senhor colocar na sua boca. Ele falará tudo o que o Senhor lhe ordenar. Um profeta não tem liberdade própria. Aí alguém vai dizer, então tudo que um profeta hoje no Novo Testamento falar, letra por letra vem de Deus. Irmãos, hoje não é assim como no Antigo Testamento. O Espírito descia sobre um profeta e o profeta dizia, filho meu, né, faça isso, faça aquilo. Não, hoje não é assim. Hoje é no princípio de encarnação. Deus usa um canal homem para transmitir o que ele quer falar. Não quer dizer, irmãos, que cada vírgula, cada ponto seja exatamente como Deus fala, não, mas a transmissão da ideia, da palavra, né, é de Deus. Os irmãos entenderam a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Né? Um profeta não entra em transe e de repente, né, passa o Senhor usar sua boca para falar. Não é assim no Novo Testamento. No Novo Testamento o Senhor usa o princípio de encarnação. Ele usa o homem para falar através de um homem na sua plena consciência. Certo? Então, irmãos, esse profeta fala o quê? Ele fala as palavras de Deus, as palavras que Deus lhe ordenar. E versículo 19: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, as palavras não são do profeta, as palavras são do Senhor, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas, né?
Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Isso quer dizer o quê? Alguns então dizem, um profeta tem que ser um pouco mais humilde, um pouco mais modesto, não pode ser tão presunçoso, ele não pode dizer que a palavra que sai da boca dele é a palavra de Deus, então ele vai amenizar a coisa, falar um pouco a maneira humana. Irmãos, não pode fazer isso. Vocês entenderam? O profeta que presumir falar alguma coisa em meu nome que eu não lhe mandei falar, quer dizer, toda a palavra tem que ser conforme o que o Senhor mandou falar, tá? Então, alguns podem estar um pouco enjoado de ouvir, a gente falar palavra profética, mas que negócio é esse? Vocês só falam palavra profética? Irmãos, eu vou definir muito rapidamente o que é palavra profética. Por exemplo, no capítulo 1 de Hebreus, versículos 1 e 2, versículo 1: havendo Deus outrora, principalmente no Antigo Testamento, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Como Deus falou? Através de um megafone celestial? Através de uma voz de trovão? Não, como Deus falou? E não é só de uma maneira, de muitas maneiras, não foi só uma vez, mas muitas vezes. Mas Deus falou aos pais pelos profetas. Então os profetas falaram, para os pais, na verdade falaram o que Deus queria falar aos pais. Então esses profetas que falaram como profeta, a palavra deles é a palavra profética. Vocês entenderam? O que é a palavra profética? Irmão, é a palavra que Deus fala por meio dos seus profetas. Isso é a palavra profética. Versículo 2: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus, irmãos, continua falando, porque se Deus parar de falar, a obra de Deus para. Deus precisa executar sua obra na terra, e a obra de Deus na terra é executada quando Deus fala. Então, depois que Jesus Cristo veio, Deus então encarregou ao Filho, essa missão de falar. Então Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, Ele que é o próprio verbo, própria palavra, Ele falou, e os milagres se sucediam, as coisas aconteciam, e a obra de Deus era executada. E depois que Ele morreu e ressuscitou, irmãos, quem continuou a falar do Filho? Foram os apóstolos, os profetas. Pedro, depois no dia de Pentecostes, ele se levantou juntamente com os 11. Quando ele abriu a boca, irmãos, era o Filho usando a boca dele, falando a palavra profética. Estou certo ou não estou certo? Aí quando mais tarde, para alcançar o mundo gentil, o Senhor levantou a Paulo, e a palavra que Paulo falava vinha da revelação de Jesus Cristo. Não eram suas palavras, eram palavras de revelação a respeito dos mistérios de Cristo. Isso está em Efésios capítulo 3, estou certo ou não? Então o que ele falava não era palavras de Paulo, o que ele falava era palavras que o Filho de Deus falava, a palavra de Deus. Tanto é que 1 Tessalonicenses 2,13, os tessalonicenses acolheram a palavra de Paulo como palavra de Deus, e como de fato é a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, essa palavra operava eficazmente entre os que criam na palavra. Por isso, irmãos, essa é a definição da palavra profética. É Deus falando com o homem. Hoje, irmãos, é principalmente Deus falando com a igreja. Deus fala com a igreja através do seu canal, e essa palavra, irmãos, é a palavra de Deus. Não precisa ter medo de falar isso, não. É a palavra de Deus. Por quê?
é para realizar a sua obra, não é? Isaías 55, eu não queria perder tanto tempo nisso, mas por amor a vocês, Isaías 55, né? Como Deus faz a obra? Versículo 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. A palavra fará. A palavra faz a obra. A palavra realiza a vontade de Deus. A palavra fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Tá? Irmãos, e para quem dizer, mas você está inventando essa palavra profética, tá bom. Segunda Pedro 1, não foi eu que falei, não, Pedro falou primeiro. O outro Pedro, né? 2 Pedro 1. Opa, não estou achando 2 Pedro 1. Está aqui, ó. Versículo 19: temos assim, quanto mais confirmada a palavra profética. O que é a palavra profética? É a palavra de Deus falada por meio dos seus profetas. Tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, enquanto o Senhor não voltar, nós precisamos do falar de Deus, precisamos da palavra profética, porque essa palavra profética serve para nós, irmãos, como uma candeia que brilha na noite escura. Nós estamos numa noite das trevas, esse mundo jaz no maligno, estamos num mundo trevoso, mas nós temos o que na igreja? Nós temos a palavra profética como a candeia, e a candeia brilha e nos dá uma direção. A gente sabe para onde está indo. Quem sabe para onde está indo? Graças à palavra profética, né? Isso vai acontecer até que a estrela da alva nasça em nosso coração, quer dizer, até que chega a vinda de Cristo. Quando Cristo chegar, irmãos, nós não precisaremos mais da palavra profética, mas até lá nós vamos precisar. Essa palavra vai nos dar direção, essa palavra vai realizar a obra de Deus. Graças a Deus, irmãos, por Jesus ter deixado um princípio tão claro em João capítulo 5, para a gente não errar na identificação de quem seja o profeta, de quem seja o canal que Deus usa em cada era para levar, né, a obra de Deus adiante através da palavra. Então agora podemos entrar na mensagem, tá? João capítulo 6, versículo 1, vamos dar uma olhada. João 6, versículo 1. Vou ser rápido. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Tiberíades ou Galileia são dois nomes para o mesmo mar. E algum texto também traz que esse mar era chamado de mar de Genezaré. Você já ouviu falar? Não? Os adolescentes sabem, não? Então, esse mesmo mar tem três nomes. Ele era chamado de Genezaré, e depois passou a ser chamado de Galileia, mar da Galileia, e agora passou a ser chamado de Tiberíades,
Por que Tiberíades? Né? Porque eu escrevi assim: Mar da Galileia, o nome anterior do lago era Genezaré, depois passou a ser chamado de Galileia e posteriormente foi chamado de Tiberíades por causa da cidade que Herodes Antipas construiu às suas margens em honra ao imperador romano Tibério. Para honrar o imperador, ele construiu uma cidade e chamou a cidade de Tiberíades. Tá? Então o mar passou a ter o mesmo nome, o mar, né, de Tiberíades. Tá? No caso, então Jesus aqui diz assim: depois destas coisas. Que são estas coisas? Essas coisas, no caso anterior, nós estamos falando do caso do paralítico. O paralítico, no caso do paralítico, o cenário era Jerusalém. E Jerusalém era o centro da religião judaica, e onde havia um tanque chamado de Betesda, e ali jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos em busca da cura. Irmãos, representa o que? Representa o homem confia, né, na religião para a sua cura. O mundo está doente, o homem está doente, e a religião pretensamente, né, é a fonte da cura. Então, irmãos, a religião pode até curar, mas é muito limitado, muito limitado. Vocês sabem que tinha que esperar a religião judaica também, né, dentro da sua crença, as anjos, e um anjo tinha que descer, né, de tempo em tempo, e ninguém sabe quando, não tem hora marcada, agitava aquelas águas, e um dos doentes que ali estavam, o primeiro que conseguir descer, então era curado. Ora, se você consegue ser o primeiro, você é o menos necessitado da cura, não é isso? Então quem mais precisa da cura não tem condições de descer. Então a religião não consegue realmente resolver o problema da cura do homem, tá? Então ali estava um paralítico de 38 anos. 38 anos. Então pode ser que às vezes na nossa situação, né, da nossa situação pessoal, na nossa situação da vida da igreja, esteja há 38 anos como esse paralítico, mas o Senhor quer o que? Nos curar, né? Quer nos tirar do leito. Então, porque a religião te dá um leito, né? E você fica encostado nesse leito o tempo todo, reclinado nesse tempo todo, né, no leito, mas o Senhor quer te tirar e você carregar o leito, tá? Então, irmãos, e aí o Senhor, com uma palavra, não é isso? O Senhor perguntou, chegou a esse enfermo, disse: você quer ser curado? Ele disse: Senhor, como vou ser curado quando a água agitada, não tem ninguém para me carregar? Quando eu quero descer, outro já desceu antes de mim. Não consigo ser curado pela religião. Jesus só lhe disse uma palavra: levanta, toma o teu leito e anda. Irmãos, é a palavra, é a palavra de Deus que cura. A palavra disse, né, Jesus disse uma palavra: levanta-te, toma o teu leito e anda. Pronto, ele pegou seu leito e passou a andar. E agora, neste caso, no Mar da Galileia, irmãos, o ambiente já não é mais Jerusalém, o ambiente é no mar. Não sei se vocês sabem da geografia de Israel. Hoje Israel voltou ao foco das nossas atenções. Se você olhar para Jerusalém, né, você olhar para o mapa de Israel, mais ao norte, ali está o Mar da Galileia, e no meio, né, no meio do caminho está um deserto. Então o povo, né, se juntou junto ao Mar da Galileia por causa da sobrevivência, né? O mar produz peixes, então ali estava em volta muitas cidades que vivem da pesca, né, para
a sobrevivência do homem. Então, é diferente de Jerusalém, tá? Não tem mais aquele ambiente denso, né, da religião. Então, o mar, irmãos, mar da Galileia, que se situa em meio ao deserto, indica o mundo da subsistência do homem. A população das cidades que se formaram ao redor do mar da Galileia vivia da pesca, que era a principal fonte de seu sustento. Todos, né, praticamente todos viviam, né, da pesca. Irmãos, a terra foi criada por Deus para o homem nela viver, para nela se multiplicar e dominar a terra. Gênesis 1, 26. Vocês devem saber muito bem disso. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus colocou o homem na terra, e a terra serve para o homem não só servir de alimento, para o homem poder nela se multiplicar, sendo fecundo, não é isso? E espalhar pela terra e dominar a terra, essa terra, sujeitar a terra para Deus. Então, assim por isso Deus abençoou a terra para que o homem possa nela viver. Mas por causa da queda do homem, a terra foi amaldiçoada. Dê uma olhada em Gênesis 3, né? Gênesis 3, versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Irmãos, então o deserto, essa formação, se o homem não cultivar, né, a terra naturalmente forma cardos e abrolhos. Irmãos, o deserto é um sinal da maldição, né, da terra por causa da queda do homem, tá? Então, a consequência da maldição. Então, o mar representa o mundo corrompido por Satanás, no qual a humanidade caída vive para obter o seu sustento. Irmãos, todos nós hoje vivemos no mundo, não vivemos? E esse mundo em que nós vivemos, irmãos, representa o mar. É o mar. E esse mar, né, é dominado por Satanás, pelo diabo, entendeu? Só que Deus não nos tirou do mundo. Deus nos deixou aqui no mundo, irmãos, mas a igreja está no mundo, mas a igreja não pode permitir que o mundo entre na igreja. A igreja é como um barco. O barco está sobre as águas do mar, mas as águas do mar não podem entrar no barco, porque o dia que as águas do mar encherem o barco afunda. Então, irmãos, a igreja é esse barco. Nós estamos no mundo, mas nós, como Jesus, nós não somos do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. E esse mundo, né, todos nós, irmãos, como homens que vivem nesse mundo, depois da queda do homem, irmãos, nós tiramos desse mundo o nosso sustento. Todos nós tiramos o sustento desse mundo, tá? Então, irmãos, o mundo é um meio que o inimigo de Deus usa para escravizar o homem, ocupando-o com trabalho para obter sustento,
para acumular riquezas, conquistar bens e patrimônios, afastando o homem do propósito inicial de Deus em usar o homem para que a sua vontade seja feita na terra, para dominar a terra. Então, irmãos, obter sustento na terra, irmãos, é o nosso direito e dever legítimos. Estou certo ou não? É legítimo você ter um trabalho, você precisa sustentar você e a sua família, certo? Então é legítimo, só que o homem não foi feito só para obter sustento. O homem foi feito, irmão, para fazer a vontade de Deus. O homem foi feito e colocado na terra, irmãos, para dominar essa terra e estabelecer o governo de Deus aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra. Só que Satanás usa, a necessidade do sustento do homem, escraviza o homem, e o homem acaba esquecendo do propósito inicial de Deus e não tendo tempo para Deus. Às vezes mesmo entre nós, eu não tenho tempo para o Senhor. O dia que me aposentar, quem sabe vou servir ao Senhor, mas agora não tem. Não, você pode servir ao Senhor com seu trabalho, emprego, e o Senhor quer que você faça isso. Não é que só o dia que você deixar de trabalhar, você vai servir ao Senhor, não. Você vai servir ao Senhor trabalhando, tá? Não tem mínimo problema, mas não deixe o mundo te usurpar. Por isso que Jesus falou em Mateus 6, vocês se lembram? Jesus falou em Mateus 6, o que ele disse? Por isso que Mateus 6, Deus lembra de novo a gente na oração que o irmão André está mencionando, versículo 9 fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, esse é o propósito principal da nossa vida humana, não é? Para que Deus possa fazer a sua vontade na terra como é feita no céu. Aí o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Ele nos dá, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí Jesus então alerta, versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Você vale mais do que o alimento que come, você vale mais do que as vestes que usa. Deus quer usar você para fazer sua vontade. Deus quer usar o homem para que o seu reino seja estabelecido aqui na terra. Por isso não ocupe todo o seu tempo com sustento. Versículo 31: Portanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Eles gastam todo o tempo, usam todas as suas energias para isso. Vocês não, vocês são da igreja, vocês são do reino dos céus, vocês são diferentes, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe de tudo que você precisa, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, cuide do reino do Senhor, cuide da justiça, da sua justiça. Irmãos, essas coisas o Senhor vai suprir você. Em vez de você dizer: mas eu estou muito ocupado, estou muito atarefado, não tenho tempo,
Quem sabe você já tem um alto cargo, uma empresa, ou o seu negócio prospera tanto, você não tem mais tempo para o Senhor, né? Vou dizer uma coisa: se você dedicar o principal tempo para o Senhor, com os do Senhor, Ele dá enquanto dormimos. Aquele que fica inquieto, querendo realizar muitas coisas, o Senhor dá para os seus enquanto dormem. Por isso, irmãos, vamos descansar no Senhor. Fazemos a vontade do Senhor e o Senhor vai suprir tudo que nós precisamos. Amém? Aí vamos para versículo 2, voltando lá, João capítulo 6, versículo 2. Seguia-o uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Irmãos, a numerosa multidão seguia Jesus por causa da cura dos enfermos. Isso mostra como a humanidade está doente. Apesar de tudo parecer normal, todos ocupados com seu trabalho, com o pão de cada dia, para garantir do seu futuro, porém, irmãos, todos estão doentes e carentes. Só mesmo quem vai para a rua orar pelas pessoas, você percebe o quanto as pessoas estão carentes, o quanto as pessoas estão doentes, precisam de cura. Por isso, irmão, Jesus, quando veio aqui na terra, em Mateus 9, dê uma olhada, na Mateus 9, ele se preocupou tanto com a humanidade, ele não alugou uma escola para ensinar os seus discípulos, ele foi para a rua, né? Versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É para estabelecer o governo de Deus na vida dos homens. Irmãos, nós fazemos a mesma coisa. A nossa missão como igreja é pregar o evangelho do reino. Não é só um evangelho de sair do inferno e ir para o céu, não. Nós estamos pregando o evangelho em que Cristo precisa encabeçar sobre a vida das pessoas, né? Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, as pessoas estão doentes, ainda que estejam sadios fisicamente, irmãos, mas emocionalmente e espiritualmente estão doentes. Vendo ele, Jesus, né, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, né, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, por isso nós precisamos pregar o evangelho do reino. E versículo 37 diz: então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, a necessidade é muito grande das ruas, e os trabalhadores são poucos. Por isso, irmão, o Senhor começou a nos incomodar, né? Incomodou o irmão Dong, começou a usá-lo para dizer para nós: nós precisamos de colportores, nós precisamos de SEAP para formar mais colportores, precisamos de trabalhadores nas ruas, né? E graças a Deus que em 2017 para frente o Senhor nos agraciou com a colportagem dinâmica. E hoje nós temos mais de 500 colportores trabalhando todos os dias. E nós temos vários irmãos como colportores parciais, né, nas igrejas, fazendo o mesmo trabalho, porque, irmãos, nas ruas estão as pessoas que estão doentes, precisam, né, do evangelho do reino. Por isso, irmãos, estamos chamando mais e mais pessoas para a seara. Vai para o SEAP, vai para o PAC,
né, para que você também se torne um desses trabalhadores. Não necessariamente você precisa deixar emprego, não necessariamente você pode ser um desses trabalhadores, né, na seara do Senhor. Claro que o Senhor precisa de muitos, né, que dediquem todo o tempo para isso, porque a necessidade é muito grande e, né, a seara já branqueja, né, a colheita já branqueja. Vamos colher, né, essa seara. Então aí Jesus, vamos lá, vamos terminar. Jesus subiu ao monte. Irmãos, o que é monte? É muito significativo aqui. E Jesus não estava no mar, ele subiu ao monte. O monte representa uma posição elevada em relação ao mar. A verdadeira comida que satisfaz o homem, a comida que perece, que satisfaz o homem, está no mar. Mas a verdadeira comida que satisfaz o homem, irmãos, não está no mar, está no monte. Por essa razão, irmãos, o apóstolo João quer nos levar toda hora para cima. Não vamos ficar aqui na esfera da terra. Sobe para aqui. Tem uma porta aberta no céu. Não fica olhando todo dia para o chão, né? Levanta os olhos. Sobe sobre as asas de uma águia, para você olhar de cima para baixo, né? Então vamos para o monte. Ali está o pão que satisfaz. Aí versículo 4, como diz: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Você já percebeu que João, quando menciona alguma festa dos judeus, ele não especifica qual festa é, com exceção da Páscoa. Toda vez, né, que fala da Páscoa, ele especifica, porque, irmãos, a Páscoa tem tudo a ver com o Senhor Jesus, porque o nosso Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal que foi imolado para realizar a redenção pelo homem pecador, e pelo seu sangue derramado na cruz, irmãos, Deus obteve a nossa eterna redenção. E a sua carne se tornou a nossa verdadeira comida, o nosso alimento, né? Suprimento de vida, para nós podermos viver por meio dele. Dá uma olhada em 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Senhor Jesus: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Irmãos, nós hoje, antes, vivíamos uma vida levedada. Fermento aqui representa pecado, né? Pode representar, irmãos, vários ensinamentos maus, né? Religiosos, mas que não produzem vida, e também podem representar, né, ensinamentos que leva a fermentar, como rebelião, coisa desse tipo. Pois hoje, irmãos, nós vivemos uma vida de pães asmos. Nós vivemos, né, sem fermento, sem pecado e sem nada que nos levede. Nosso coração é puro para com o Senhor, é limpo para com o Senhor. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Irmão, nós não usamos mais da maldade nem da malícia, meios escusos, meios das trevas para fazer as coisas. Irmãos, hoje nós estamos na igreja e sim vivemos com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós fazemos tudo na luz, irmãos, tudo com sinceridade e tudo com verdade. Irmãos, essa é a vida da igreja. Amém? Possivelmente, irmãos, a multidão concorreu, né, até Jesus, queriam aproveitar Jesus, seus últimos dias antes de ir para
a Páscoa, porque toda festa da Páscoa eles sabiam que Jesus sobe a Jerusalém. Por isso que a multidão queria, antes dele subir a Jerusalém, queriam algum benefício, serem curados, né, serem atendidas as suas necessidades. Por isso que a multidão se afluiu. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Vamos lá. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Por que Jesus perguntou para Filipe? Quem sabe? Ele tinha tantos discípulos, por que perguntou para Filipe? Quem sabe Filipe era de que cidade? Está aqui em João 1,44. De que cidade era Filipe? João 1,44. Dê uma olhada. Os adolescentes me respondam. De que cidade era Filipe? João 1,44. Eu já dei a dica. Filipe era de Betsaida. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Era ali naquelas redondezas. Então, por que Jesus perguntou para Filipe? Porque Filipe conhece cada canto ali da região. Filipe, tem algum lugar para comprar pão? Tem alguma vendinha aqui? Tem algum supermercado para comprar pão, né? E Filipe falou, né? Então, por isso que perguntou para Filipe, né? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, né? E Filipe era um dos primeiros a serem chamados, né? Vocês viram lá em João capítulo 1. Então Jesus, irmãos, com esse episódio, ele queria mostrar aos discípulos que no reino dos céus não se segue a lógica humana, pois ele pode operar algo sobrenatural. Por isso, irmão, se você vive a vida da igreja ainda seguindo a lógica humana, a sua vida cristã segue uma vida lógica, na lógica humana, irmão, tudo acontece na lógica humana. A igreja que eu administro, eu sei administrar na minha habilidade humana, irmãos, então não vai sair disso. Quando vierem 5.000 homens, a multidão de 5.000 homens, você não terá mais condições de alimentar. Não é isso? Irmãos, nós precisamos ver, irmãos, que nós não estamos mais, não fazemos parte de um grupo religioso na terra. Não somos um grupo religioso humano. Nós estamos no reino dos céus. E o reino dos céus, irmãos, sobrepuja a limitação humana. O homem não consegue atender a necessidade do homem. Mas, irmãos, o reino dos céus, nós temos o rei do reino dos céus que pode atender, sim. Por isso, irmão, não podemos nos conformar, nos acomodar na estrutura religiosa, né? Na lógica humana. Tudo está muito bem, né? Domingo de manhã vou para a reunião, administro a igreja, eu sei liberar uma mensagem, sei falar, cuidar dos irmãos, cuidar dos casais, cuidar dos jovens e tal, e não passa da lógica humana. Então nada sobrenatural nunca vai ocorrer. Graças a Deus, irmão, nós estamos no reino dos céus. Então Jesus queria ensinar os seus discípulos, não se limita pela lógica humana, não se limita pelo limite humano. Eu posso fazer muito mais do que isso, tá? Aí então o que aconteceu? Versículo 7, respondeu-lhes Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu bocadinho? 200 denários. Que são 200 denários? Vamos fazer um cálculo? Um denário era o equivalente, se eu não me engano, um soldado romano, o seu salário de cada dia é um denário. Um trabalhador recebia um denário, em média, cada um, certo? Vamos calcular por baixo. Você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa. Quanto você pagaria diária? Eu ia falar 100, mas pelo menos 150, né?
200? 200 para cima, né? Se fosse 100 reais por dia, sabe quantos são 200 denários? Se for 100 reais, é 20 mil reais. Se for 200, são 40 mil reais. Mas, né, por isso que Filipe se assustou. Jesus, não temos 40 mil reais aqui não? Mesmo que tivesse e tivesse onde comprar, a gente ia comprar o suficiente, cada um ganhar um pãozinho. Certo? Não dá para atender não. Nós não temos capacidade para atender a necessidade dos homens, né? Então, irmãos, ó Senhor Jesus, o Senhor, aí um dos discípulos, que era André, dá uma olhada, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Irmãos, informe a Jesus, diga a Jesus, né? Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas ele já julgou, mas isto que é para tanta gente? André, né, informou a Jesus. Irmão, não se limite pela sua mente, informe a Jesus, mesmo que pareça, né, parece uma coisa imbecil, certo? Informar Jesus desses 5 pães, o que vai dar, né? Mas informe Jesus, informe Jesus, né? Irmãos, vocês já perceberam que entre uma multidão de 5 mil homens, no outro texto diz 5 mil homens, ainda não contando mulheres e crianças. Você imagina quantas pessoas tinham lá? Então 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Será que ninguém trouxe nada? Nem na sua bolsa alforge? Nada? Eu não acredito, não é isso? Eu vejo que às vezes saio com a Mi, né? A gente sai para visitar os irmãos, tal. A Mi sempre coloca no seu bolso, sua mochila ali, uma maçã, uma banana, né, tal, né? Amendoim, não é isso? Irmãos, eu duvido que nesses 5 mil homens, tantas mulheres e crianças, não tenha cada um levado alguma coisinha. Irmão, só que todo mundo é esperto, não fala para ninguém. Numa hora de emergência, irmão, pelo menos eu me viro aqui, né? Hein? Ele comeria tudo da mim, né? Irmãos, sabe o que eu quero dizer para vocês? Aqui está um rapaz. Vai ver no grego original, o que é esse rapaz? Rapaz é um menino pequeno. É um menino. Menino é simples. Menino é meu bobão. Ele foi dizer que ele tem. Os adultos não falam que tem, não. O menino disse que tem e apresentou. Mas nós precisamos ser esse menino. Olha aqui nossos meninos aqui, ó. O Senhor está abençoando nossos adolescentes, porque são simples, são honestos, sinceros. É ou não é? Eles são simples. Quando os discípulos de Jesus perguntam: quem tem aí? Tudo, opa, eu tenho uma maçã aqui, tem uma banana aqui, né, amigo? Eu tenho que pelo menos me garantir, né? Ninguém falou nada, mas aí está um rapaz. E através desse rapaz alimentou a multidão. Irmãos, o Senhor está usando nossos adolescentes para alimentar a multidão. Esses adolescentes, irmãos, estão sendo usados pelo Senhor. Não é que eles são alguma coisa, mas o Senhor usa a sinceridade deles, a simplicidade deles e a obediência deles. E hoje o amor que eles têm pela palavra e o desespero que eles têm pela palavra. Irmãos, isso que está sendo usado para alimentar a multidão. Está mudando o perfil das nossas reuniões, está mudando o perfil da nossa vida da igreja, está
está transformando a vida deles, e transformando a vida das famílias deles, dos pais, dos avós, não é isso? E influenciando outros adultos. Irmãos, é ou não é verdade? Irmãos, graças a Deus por esse rapaz, pelos seus 5 pães e 2 peixes. Rapaz aqui em grego é paidarion, que é pequeno menino, um mocinho. Os mocinhos aí, ó, né? Alguns pouquinho mais crescidinhos, já estão com a voz de galo, né? Meio galo, meio galinha, meio franguinho, né? Tal, né? Isso nos remete àquela história da menina que informou ao comandante sírio que havia em Israel um profeta que pode curá-lo. E Naamã foi procurar e foi curado. Tudo, a salvação veio por causa de uma menina. E essa menina tem um significado de uma menina insignificante. Não tem significância nenhuma. Irmãos, eles são desprezados. Quem vai precisar deles? Não é isso? São crianças, são coisas, as coisas que eles falam são muito infantis. Irmãos, o Senhor, vocês se lembram em Deuteronômio 1? Ó Senhor Jesus, tem um tempo para ler isso? Não? Deuteronômio 1, dá uma olhada, Deuteronômio 1. Quando o povo de Israel, em vez de crer no Senhor e entrar na boa terra para possuir, eles ficaram murmurando, dizendo: não, nós não vamos entrar, porque 10 dos 12 espias que foram espiar a terra, voltaram com notícia ruim. A terra realmente é muito boa, mas os homens são gigantes, nós somos como gafanhoto aos olhos deles. E as cidades são fortificadas, nunca vamos conseguir conquistar essa terra, não. Olha, eles desanimaram o povo, mas 2 deles, Caleb e Josué, não, vamos subir, eles serão pão como para nós comermos, não se preocupa não, se o Senhor falou, o Senhor vai nos dar essa terra. Só que o povo murmurou, né? Aqui que o Senhor ficou irado, o Senhor ficou indignado. Ora, eu prometi dar a terra, você acha que eu não tenho capacidade de colocar vocês para possuir nessa terra, né? Aí o Senhor falou aqui, ó, no capítulo 1, né, de Deuteronômio. Onde estou aqui, ó, né, no versículo 35, o Senhor falou assim: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo, eu fui salvo, eu quero ser salvo, né? Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo também: tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de vós, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Então, toda aquela geração velha que murmurou, que saiu do Egito, não entrará na boa terra, com exceção de Caleb e Josué. Por isso, irmãos, nós da velha geração fomos salvos pelo princípio de Caleb e Josué. Olha só o versículo seguinte: e vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e o mal, esses ali entrarão, a eles darei a terra, e eles a possuirão. São esses meninos que os adultos muitas vezes desprezam, acham que são muito infantis, são muito crianças. O Senhor vai dar a eles a boa terra para possuírem. Por isso, irmãos, o Senhor falou em Mateus 18: se não nos convertermos e nos tornarmos como uma criança, não entraremos no reino dos céus.
Por isso, irmão, vamos ser simples, aprender com nossos meninos, né? Aí versículo 40, irmãos, é muito severo, palavra muito forte. Quanto a vós, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Irmãos, esse virai-vos ainda é muito pouco fraco. Dê uma olhada em King James atualizado, fala: quanto a vós, dê meia volta. Podem dar meia volta, né? E vocês vão voltar pelo mesmo caminho do mar para o deserto. Pode ir embora. Aqui vocês não vão entrar mais não. Irmãos, é muito sério isso. Vamos ser uma criança, né? Ser simples. Agora, vamos voltar lá para João 6. Que é isso para tanta gente, irmãos? Que é isso para tanta gente? 5 pães. 5 é o número da responsabilidade. Adolescentes, 5 é número de responsabilidade. 5 é formado por 2 números. Quais são? 4 mais 1. Vocês estão vendo ou não? Os 4 aqui estão, 4 dedos meus estão agrupados aqui e um está separado, certo? Porque Deus criou assim. Deus não poderia ter criado 5 dedos assim, tudo junto? Aí não conseguia agarrar. Aqui, ó. Vocês estão entendendo? Porque Deus criou esse polegar assim? Para poder segurar firme. Tá certo ou não? Segurar firme. Isso é sinal de responsabilidade. Jesus é homem, 4 representa homem. Número 4 representa homem. E 1 é Deus único. Jesus é tanto homem quanto Deus. Homem para poder fazer a obra de Deus na terra. E homem com Deus. Dá para arcar com a responsabilidade de fazer a vontade de Deus. Tá certo? E hoje você também tem um 4 e 1 também. Você é homem, mas você tem Deus dentro de você. Tem ou não tem? Usa o 4 e 1. Vamos arcar com a responsabilidade para fazer a vontade de Deus. Pregar o evangelho, fazer comportagem, cuidar das pessoas, edificar a igreja. Essa é a nossa responsabilidade. E 2 peixinhos, 2 irmãos, é sempre um número de testemunho, né? Por exemplo, capítulo 3 de João, versículo 31, diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica, testemunho, testifica todavia, testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Então, o número testemunho aqui, irmãos, é testemunhar o que viu, o que experimentou, o que provou. Entendeu? Então, número 2 aqui, irmãos, é para dar testemunho. Por isso que nosso apóstolo João, ele em João 19, 35, o que ele diz? Dá uma olhada rapidamente. 19, 35. Aquele que isto viu testificou, porque ele viu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Irmãos, você tem que dar testemunho daquilo que você viu, o que está passando por vocês adolescentes. Se a palavra profética transformou a vida de vocês, se o Senhor está mudando a vocês, né, tirando vocês de uma vida caótica para uma vida cheia de esperança, né, de crescimento de vida, vocês têm que dar esse testemunho, tá? Vocês têm que dar testemunho, né, e falar para outras pessoas. Então, irmãos, e próprio João, em 1 João 1:2, né, a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna. Dá testemunho. Então esse é o significado número 2. É o mesmo significado, irmão, do vem ver. Entendeu? Então vocês convidem outros adolescentes, diga, vem ver. Como é que é lá? Não sei. Vem ver, não sei te explicar, mas vem ver, né? Irmãos, aí você está dando testemunho de uma coisa que você obteve benefício.
E o pão, irmãos, é feito da vida vegetal, que representa a vida geradora. Jesus, ele é o grão de trigo que caiu na terra, João capítulo 12, 24. Vocês estão vendo que tudo isso é relacionado à vida. João é que nos revelou, né? João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então o pão vem da vida vegetal, e a vida vegetal representa uma vida que gera. Um grão gera muito fruto, certo? Que gera. Jesus Cristo é um grão de trigo que morreu na terra e produziu esses muitos grãos aqui, ó. Vocês são esses muitos grãos que foram produzidos através de um grão de trigo que caiu na terra e morreu. E 1 Coríntios 10, 17, que diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, dentre todos os cereais, a cevada na terra de Canaã, a cevada é o primeiro grão a amadurecer e a ser colhido. Por isso, também representa a ressurreição de Cristo para se tornar o nosso alimento, tá? Eu estou correndo um pouco porque preciso terminar. Os peixes são a vida animal que representam o aspecto da redenção, a vida redentora. A vida animal, irmãos, para nós podermos se tornar nosso alimento, precisa ser morta. Então, derramar seu sangue. O derramamento de seu sangue representa a redenção de Cristo, que derramou seu sangue para a nossa redenção, certo? Então, os peixes vivem no mar, representam o mundo corrompido por Satanás, assim como Cristo se fez carne e viveu no mundo pecaminoso. No entanto, Cristo não é afetado pelo mundo, assim como os peixes não são salgados pela água salgada do mar. Você come um peixe do mar, você fala, isso aqui é bacalhau. Não. O mar é salgado, mas não salga o peixe. Quem salga o bacalhau é o homem que salga depois, tá? Então, o mar não salga o peixe, porque o peixe não permite que a água do mar salgue a ele, porque tem vida. Enquanto tiver vida não salga, mas quando morre salga, né? Então, irmãos, nós mesma coisa, nós também estamos no mundo, mas o mundo não nos afeta. Aleluia! Vamos lá, versículo 10, vamos continuar. Como diz o versículo 10: disse Jesus: fazia o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E isso além de mulheres e crianças. Isso você pode ver em Mateus 14, versículo 21. Ali mostra que são 5.000 homens, e sem contar mulheres e crianças. Irmãos, olha só, Jesus então estabeleceu um padrão também em ministério de serviços na igreja. Quando ele mandou assentar-se, você consegue em primeiro lugar. E ainda, irmãos, ele mandou agrupar-se em outro evangelho. Agrupar-se, irmão, para você poder contar, para você poder saber o número de pessoas, certo? E você poder ter ordem na distribuição. Você já pensou, sem ordem na distribuição? Todo mundo, a multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, viriam em cima de quem estaria distribuindo. Seria uma confusão, não é verdade? Então Jesus nos deu uma lição de ordem, uma lição de coordenação. Então, irmão, na igreja nós também precisamos aprender a coordenar, precisamos fazer as coisas em ordem. Vamos nos assentar, não é isso? Né? Vamos saber quantas pessoas são e vamos distribuir, tá? Aí não tem confusão na distribuição. Então, graças ao Senhor por isso. Aí versículo 11: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-o entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. A maçã que você trouxe a mim e a banana que você trouxe
Você comeu e acabou. Mas aqui você pode comer quanto quiser. Irmãos, no alimento físico a gente tem um limite para comer, não é isso? Se não sobe colesterol, sobe glicose, né? Glicemia, não é isso? Nós aqui, os adultos aqui que sabem, né? Então, mas irmãos, alimento espiritual podem comer à vontade. Será que os nossos adolescentes estão fazendo imersão demais? Será que estão comendo a palavra demais? Não, não tem demais não. Na comida espiritual nunca tem demais. Podem comer o quanto querem, tá? Ó Senhor Jesus, na casa de Deus, irmãos, a fartura, Salmo 36, 8. Salmo 36, 8. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Irmão, na casa do Senhor tem abundância, comam à vontade, sem miséria, sem racionamento. Vamos comer, ó Senhor Jesus. E que mais? Vamos continuar, versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Irmãos, eles comeram, se fartaram, e sobraram ainda 12 cestos cheios. E mais um exemplo que Jesus deixou aqui, irmãos. Ele mandou recolher o que sobrou. Irmão, há fartura? Há. Abundância na casa de Deus? Há. Mas não há desperdício. Não desperdiçamos, não nos desperdiçamos. Não desperdiçamos nada, certo? A sobra, vamos guardar, vamos recolher, certo? E recolheram, irmãos, recolheram em 12 cestos cheios, que é o número 12 agora. 12 é o número da perfeição. 12 é o número da completude, é o número completo na eternidade. 7 é um número completo durante a dispensação do tempo. Mas o 12 já será na eternidade, né? Na Nova Jerusalém, por exemplo, em Apocalipse 21, 14, dê uma olhada. Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Irmãos, Nova Jerusalém, o número ali é tudo 12. 12 representa o número da completude, perfeição. Chegou no final, vai para a eternidade toda, por toda a vida eterna. Então, irmãos, o que nós comemos, irmãos, o alimento que comemos, retiramos do mar, serviu de sustento para a vida física. Mas o alimento que nós comemos, que veio do Senhor Jesus no monte, esse alimento vai nos levar para a vida eterna. Vocês, seus irmãos, entenderam a diferença? Um alimento nos satisfaz agora e tornamos a ter fome, mas outro alimento, irmão, vai nos levar para a vida eterna. Por isso, irmãos, claro que você precisa do alimento físico para viver, mas, irmão, dê mais atenção para aquele alimento que vai te levar para a vida eterna. Tá bom? Ó Senhor Jesus. Então, aí versículo 14 e 15, vamos lá, vamos terminar. 14 e 15.
Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, só com o sinal é que as pessoas reconhecem que Jesus era o profeta. Irmãos, é triste. Os homens foram curados, viram vários enfermos sendo curados, correm atrás de Jesus por causa da cura, e viram sinais, aí disseram: esse verdadeiramente é o profeta, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E agora, vendo, comeram no pão, se fartaram de graça, ninguém pagou nada, eles se fartaram, agora dizem: esse é verdadeiramente o profeta. Irmãos, daqui para frente muitos creram no Senhor Jesus pelos sinais que ele fazia, muitos creram, mas irmãos, esses homens não são confiáveis, porque eles correm atrás de alguém que satisfaça a sua necessidade presente, são egoístas, são interesseiros. Irmão, nós não somos interesseiros. Nós não corremos atrás do Senhor só por causa dos benefícios que Ele pode nos dar. Irmão, nós corremos atrás por causa da vida eterna, porque Ele pode nos dar alimento que dura para a vida eterna. Nós vamos ser vencedores para reinar com Ele, irmãos. É isso que importa. A igreja será edificada, a vontade de Deus será feita. Irmãos, é isso que importa, o interesse de Deus. Amém ou não? Porque muitos desses, vou ler rapidamente para vocês, em João 6:60, muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? É versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos, aqui fala muitos abandonaram Jesus. Irmãos, se abandonaram Jesus, irmãos, podem abandonar também o caminho que nós estamos andando. Então você quer abandonar também? Aí Jesus então perguntou para os seus discípulos, então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outro retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras, tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, essas palavras da vida eterna é que nos satisfazem, e que fazem a obra de Deus, que nos dão direção, que transformam nossa vida. É ou não é verdade? Temos que correr atrás disso, não atrás do pão que perece, não atrás de uma cura. Irmão, nós queremos correr atrás do Senhor da vida. Por isso, irmãos, a multidão queria fazê-lo rei. Você já pensou viver numa nação que tem um rei que produz pão do nada? Irmãos, o PIB dessa nação vai para o infinito, né? A população dessa nação não precisa mais trabalhar. Que bom, não é isso? Nós temos um presidente da república que transforma tudo em pão. Precisamos trabalhar mais? Não, Jesus não veio para ser isso, não. Ele então se retirou. Jesus não veio para ser esse rei na terra, Ele quer ser o rei do reino dos céus. Por isso, irmãos, vamos correr atrás do que importa, correr atrás do pão que dura para a vida eterna. Amém. Jesus é o Senhor. Hoje, no dia 12 de outubro, teve a saída global, onde as crianças do FVK vieram aqui para a praça e oramos pelas todas as crianças e pelos adultos. Tivemos teatro, gritos de guerra, imersão, entrelaçamos todas as crianças, adultos e adolescentes num tecido de amor. Foi muito legal. As evidências da chegada da aurora são as gotas do orvalho. Hoje
foi a primeira vez que eu vim no FVK, eu amei muito, eu gostei. E nesse dia eu nunca pensei que ia ser o melhor dia da minha vida. E um deles eu sou. Tecido de amor, tecido de amor, tecido de amor, tecido de amor. Oi, gente. Hoje a gente teve a saída global do Fábrica de Vencedores Kids. E a gente saiu, orou pelas pessoas, foi uma experiência super legal. E ainda teve a apresentação de teatro sobre o entrelaçar de amor. Então, realmente, é a obra do Senhor sendo trabalhada. Amém. Os fios lá de cima, os fios lá de cima, nos dão amor e vida, nos dão amor e vida. Somente o céu pode dar essa bênção. Somente Deus pode conceder o que está acontecendo hoje. Eu estou entrelaçado em amor. Eu estou entrelaçado em amor. Tecido de amor, um tecido de amor, um tecido de amor.